Olá, eu, TH20, sou de uma cidade de uma região metropolitana daqui do Nordeste. Tenho uma irmã mais velha e 3 irmãos mais novos, 2 meninas e um homem. Minha irmã está fazendo enfermagem na UFC, já eu estou fazendo engenharia civil na UFS daqui. Já que meu pai é um arrombado que mal paga pensão direito, tenho que trabalhar como motoboy da cidade da banca para trazer dinheiro com meus irmãos. E ainda tenho que ouvir sermões religiosos da minha mãe por ser ateu e irmãos ingratos pelo que eu faço por eles. Praticamente fui mais pai para eles do que meus pais e eles não sabem o quanto nosso pai é um monstro. Como o belo proletário que eu sou, levar essa vida é um porre e mal dava para administrar meu tempo. Por algum motivo, uma miserável, TM18, do instituto começou a flertar comigo. Ela era atraente? Sim, era, mas se eu nem tenho tempo para beber com os amigos, imagina namorar essa mina. Mas ela ainda persistiu e eu não resisti, fiquei com ela. Aí beleza, falei que a minha vida não tem tempo para nada e ainda queria continuar, beleza desgraçada, beleza. Eu tentei ser um bom namorado, eu tentei. Cortei tempo que era para mim para sair com ela. Tirei dinheiro de onde não tinha para ela. Tentei ser amoroso com ela o máximo que eu conseguia, admito que eram jeitos bem sou ruim de mostrar sentimentos. Mas meu cansaço era demais, chego do trabalho morto e tenho que resolver 1000 trabalhos, além de limpar a casa enquanto minha mãe faz o rango. Com isso, minha namorada começou a falar que não gostava dela de verdade. Tentei falar que era o contrário, mas ela ficou seca e eu reciproquei. Contudo, no lugar de terminamos, recebo no meu telefone uma cena de sexo dela com um outro cara pelo WhatsApp com uma mensagem: quero terminar. Naquele momento, tudo ruiu, fiquei puto, triste, muito puto e muito triste. Eu xinguei ela por áudio e fui bloqueado por ela. Acabou. Aí que vem a chave de cu. Ela ou outra pessoa contou que eu fui corno e agora todo mundo me chama corno manso e outros adjetivos negativos. Preferia quando ninguém sabia quem eu era. Agora sou o corno de civil. Mas que merda ter aceito essa menina na minha vida, puta merda, puta que pariu. Minha vida foi de mal a pior. Preciso de conselhos sobre relacionamento. Durante o namoro tivemos muitas brigas, desentendimentos, muitos ciúmes da minha parte, muita cobrança minha, mas ainda tínhamos química apesar disso, atração física, mas toda semana eu ficava triste, ou chorava, ou tinha raiva por conta de atitudes dele. Ele fazia favor para as meninas que não gostam de mim, mas mesmo eu falando 1000 vezes ele nunca mudou, mesmo eu ficando triste ou com raiva ele nunca mudou. Quando tínhamos combinado de sair, e no meio do caminho passou uma menina e ele ficou olhando para ela pela beirada do olho, e eu questionei e ele negou, mas depois disse que olhou, mas não foi por maldade, como se fosse uma pessoa qualquer passando. Eu lembro de como foi difícil segurar o choro. Quando cheguei em casa antes de ele ir embora, falei que estava decepcionada, pois nos conhecemos há mais de 4 anos, e esse tempo todo ele dizia gostar de mim, depois do nosso primeiro beijo há 4 anos atrás. Foi o primeiro beijo dos dois, pelo menos é o que ele diz, e que depois que eu fiquei com outro, ele estava me tratando com indiferença e eu fui e segui outro rumo e beijei outro. Ele tentou me esquecer ficando com outras, mas nunca me tirou da cabeça e diz que sempre queria namorar comigo, mas achou que não tinha chance, e eu disse que mesmo depois disso tudo ela ainda olha para as outras, e quando ele foi embora de bicicleta ele caiu e ralou toda a perna, diz ele que estava com a cabeça cheia por conta do que eu falei. Lembro também de um dia que fui na casa dele e eu estava cobrando carinho da parte dele, e ele ficou com raiva pois eu não estava satisfeita, me pegou pelo braço, me levou para um canto e pôs a mão dentro da minha calça e apertou minha bunda. Ele sabe que eu não gosto que me toque em partes íntimas, por conta do que sofri quando criança, devem imaginar, né? Eu pedi para ele parar, depois ele tirou a mão. Quando cheguei em casa mandei mensagem falando que fiquei triste, mas ele não se desculpou nem nada, ficou até de madrugada me xingando falando que se namora-se outro já teria dado C pra ele. Fiquei extremamente triste por ele achar que eu seria capaz disso, e disse que estava de cabeça cheia porque eu estava cobrando e nunca estava satisfeita. No outro dia eu terminei com ele, e ele veio até minha casa de bicicleta, enfrentou os pais, eles não queriam que ele saísse, e veio pedir pra voltar, e eu boba voltei.
Lembro-me também das vezes que ele fazia favor para outras mulheres e eu fui embora por conta das atitudes dele, éramos da mesma sala, e ele ficava sem falar comigo um tempo, e depois voltava a conversar comigo como se nada tivesse acontecido, eu não dava o braço a torcer e tentava não dar papo, aí ele sai pra lá e me deixava sozinha, e eu ia embora mais cedo. Um dia fui embora mais cedo e ficamos sem nos falar, aí na semana era o carnaval, e ele foi todos os dias sem falar nada comigo, depois... Ele disse que não me chamou pois achou que eu tinha bloqueado ele, e a mãe dele que quis que ele fosse pois ele estava muito triste. Depois disso terminei com ele, mas novamente ele quis voltar e eu aceitei. Depois aconteceu a mesma situação de novo, e ele que terminou me mandou mensagem e terminou comigo, sendo que ele disse que nunca ia terminar por mensagem, e falou que tolerou esse 1 ano de namoro, que achou que não iria aguentar um mês, parecendo que todo esse namoro é só me tolerou. Então por que pediu pra voltar, né? Falou que agora não vai seguir mais o coração dele, e sim a mente. Mesmo depois disso tudo não sei porque ainda sinto falta desse namoro, lembro dos momentos românticos, da vez que ele ficou acordado a noite inteira, deitou um pouco ao meu lado e ficou em pé me olhando, pois eu estava com medo, e até eu conseguir dormir ele não descansou. Como uma pessoa que faz esse tipo de coisa, tem atitudes tão grotescas assim? Me apaixonei pela pessoa errada. Basicamente, no ano novo eu conheci uma garota linda, loira, olhos verdes, cabelo liso, padrãozinha, usava um vestido preto linda. Ela veio acompanhada de alguns amigos meus. Ela tinha acabado de chegar na cidade e falou que era uma das primeiras vezes dela lá. Contextualizando, ela passou mal, eu fui um cavalheiro a noite toda, me ofereci para deixar ela em casa, paguei as coisas para ela e tals, a gente conversou bastante, não rolou nada, fui muito respeitoso a todo momento. Continuamos conversando quase todos os dias sobre a vida. Ela quer prestar medicina na USP e eu curso engenharia na Federal. Conversa vai conversa vem e ela começa a falar algumas coisas sem sentido, soltava alguns gafes ali e acula. Parecia que ela tinha medo de ser ela de verdade e que queria que eu me apaixonasse por uma versão dela. Não demorou muito e essa minha teoria de confirmou. Eu não comentei nada com ela até hoje, mas já percebi por causa de algumas coisas como e não posso ter filhos por causa de uma doença e alguns dias depois meu sonho é ter filhos. Outra como eu fiquei na casa da minha tia quando fui aí e depois não tenho local para ficar caso eu vá aí novamente. Eu sei, falando assim não é muito aparente, mas já vocês vão entender. Ela sempre foi muito alternativa pelo que me parece. Achei engraçado é que ela mora no interior e usava aquelas roupas de estudante japonesa para ir na escola e roupas coloniais para ir na rua. Beleza, acabou o papo furado. A menina simplesmente se fez o anjo na terra, eu nunca tive um real interesse nela, conversava com ela por cordialidade, mas sempre me perguntava se eu poderia dar um passo a mais. Acabou que ela me falou que queria ter algo comigo, que estava apaixonada e que queria viajar comigo, dormir comigo, me levar para conhecer a fazenda. Ela é bem rica. A família é dona de uma das maiores fazendas da região. Eu achei tudo isso muito estranho e fiquei com medo. Falei que ela não fazia meu tipo e que não queria nada com ela kkk. Depois disso tudo desandou, ela começou a me tratar mal, ser grosseira, falava coisas sem sentido, desmentia algumas das coisas que ela já havia me falado. Eu cheguei a pedir desculpas caso eu tenha sido grosseiro em algum momento, mas ela fingiu que não aconteceu nada. Pra piorar ela me disse que tinha realizado um aborto por causa de um descuido do ex-namorado, que ele bateu nela e tudo mais. Fiquei assustado, ela vivia falando que ainda amava ele e que queria viver para sempre ao lado dele. No final das contas eu parei de falar com ela, o plano dela funcionou, me apaixonei pela versão meiga, mas acho que ela nunca foi muito acostumada a receber um não ou a levar foras. Caso queira ouvir mais histórias assim, se inscreva no canal.